Fala rapaziada, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Falando de Futebol com Jorge Barcelos. Eu sou Jorge Barcelos e venho trazendo aí as melhores notícias de futebol para você da semana, tá? Não na semana, de ontem já, porque eu já peguei tudo que tá acontecendo aí para trazer para vocês. Então eu vou falar de Flamengo, vou falar de Vasco, vou falar de Botafogo, vou falar da Leila Pereira, vou falar de todo mundo, beleza? Mas antes de qualquer coisa, deixa o like, se inscreva e também compartilha com os amigos, que me ajuda muito, valeu? Vamos lá! Primeira notícia de hoje, tem o Vasco e Botafogo. O Vasco e o Botafogo estão encaminhando aí para que o Vasco comece a utilizar o Nilton Santos, o Engenhão, a partir de 2026. Isso mesmo, Vasco e Botafogo estão fazendo aí um acordo para que o Vasco possa utilizar o Engenhão a partir de 2026. Mas por quê? O estádio do Vasco, São Januário, vai precisar entrar em reformas a partir do ano que vem. E é por isso que o Vasco está fazendo um acordo com o Botafogo, para poder usar o Engenhão. O Vasco e o Botafogo estão chegando nesse acordo aí de 3 anos, ou seja, vai ser o Vasco utilizando o Nilton Santos por 3 anos, e cada vez que o Vasco jogar no Nilton Santos, o Vasco vai ter que pagar um valor de R$250 mil para o Botafogo. Isso aí é muito bom, tanto para o Vasco quanto para o Botafogo. Por quê? Conforme o Flamengo ele já divide o Maracanã com o Fluminense, ali tem uma quantidade muito grande de jogos. Então, colocar um terceiro time inviabilizaria totalmente o Maracanã. Flamengo e Fluminense teriam, no caso, um prejuízo muito grande. Ficar trocando grama toda hora, ficar fazendo manutenção toda hora, e o gramado não ia aguentar. Só que o Vasco dividindo o Engenhão com o Botafogo faz total sentido. Porque o Vasco ele precisa de um estádio para jogar, vai pagar o valor de R$250 mil por jogo para o Botafogo, e o Botafogo, como todo mundo já sabe, que está com essa problemática aí de dinheiro, o Botafogo ele vai estar recebendo ali 250 mil por jogo do Vasco. Ou seja, se o Vasco jogar 4 vezes no Engenhão, o Botafogo já vai ter arrecadado 1 milhão. Então isso faz muito sentido, fica muito bom tanto para o Vasco, fica muito bom para o Botafogo, e todo mundo está ganhando. É basicamente isso. Aí agora falando sobre o julgamento do Bruno Henrique, tá? Como todo mundo já sabe, o Bruno Henrique está sendo julgado aí por um suposto envolvimento, né, com irregularidades sobre apostas, tá? Tanto é que o Bruno Henrique, ele nem foi a condenação dele, né, foi de 12 jogos, mas nem foi porque ele tomou um cartão amarelo. O Bruno Henrique ele está sendo julgado porque ele passou essa informação privilegiada para alguém. Ou seja, ele não prejudicou o Flamengo, porque foi o próprio Flamengo que mandou o Bruno Henrique tomar esse cartão. Entenderam? Foi o próprio Flamengo que mandou o Bruno Henrique tomar esse cartão. Sendo que tem muita gente, mídia paulista até, por exemplo, tá todo mundo falando que é um absurdo, que era pro Bruno Henrique, ele tá ali já pagando a condenação dele, só que o Flamengo ainda tá, né, tá lutando ali para provar que eles estão errados, que o STJ dele tá errado, que o Bruno Henrique ele não descumpriu uma ordem do clube, que ele não prejudicou o clube, que não teve pessoas prejudicadas. E só para vocês terem uma noção, as próprias casas de apostas, que seriam as prejudicadas, nenhuma delas enviou advogado, nenhuma delas enviou nenhum representante, nenhuma casa de apostas mandou nenhuma prova contra o Bruno Henrique. Só para vocês terem uma noção. Aí, esse julgamento que aconteceria ontem, segunda-feira, vai acontecer agora na quinta-feira, porque um dos auditores pediu vista. Exatamente, um dos auditores pediu vista. Então, a sessão que aconteceu ontem por completa, ela foi encerrada e vai ter continuação na quinta-feira agora. Então sim, o Bruno Henrique vai continuar sendo julgado, porém não mais ontem, né? Segunda-feira, porque não tem nem mais como. Agora sim, na segunda-feira com pauta única, justamente para poder resolver de fato agora essa pendência aí. E falando de Bruno Henrique, quem falou sobre o caso foi a Leila Pereira. Isso mesmo, a Leila Pereira, lá de São Paulo, lá da casa dela, ela quer interferir na decisão do STJD. Ela foi, né, nas mídias sociais, ela deu uma entrevista falando que o caso do Bruno Henrique é um absurdo, que já era para ele estar cumprindo a suspensão e que ela quer que o STJD seja mais profissional.
ela quer que o STJD seja mais rigoroso com as suas sentenças. Só que a Leila Pereira, por que ela está fazendo isso? Por que ela está falando isso em rede nacional? Porque ela quer pressionar o STJD a, no caso, punir o Bruno Henrique, e assim o Bruno Henrique perderia a final da Libertadores. É basicamente isso. É por isso que ela está dando os pitacos dela, é por isso que ela está aparecendo na mídia. Porque ela sabe que o Bruno Henrique é um excelente jogador, ela sabe que o Bruno Henrique, se o Bruno Henrique jogar, ele vai meter gol na final da Libertadores, e ela sabe que se o Bruno Henrique jogar, o Bruno Henrique vai atazanar a vida do Palmeiras na final da Libertadores. É por isso que ela está falando, para poder pressionar o STJD e o STJD se sentir pressionado para poder condenar o Bruno Henrique. É por isso que a Leila Pereira está falando. É basicamente isso, gente. Ela quer inflar a opinião pública, ela quer fazer com que todas as mídias sociais, todas as redes sociais falem sobre o caso do Bruno Henrique, ela quer colocar o social, no caso as pessoas, a população, contra a decisão do STJD. Ela quer fazer com que o STJD condene o Bruno Henrique. E só um aviso, Leila Pereira, não é assim que funciona. Se o STJD tomasse decisões por conta de público, por conta de pessoas de fora que não entendem sobre o que está acontecendo, eu nem sei o que se tornaria o futebol brasileiro. Então segura. Se você ver esse vídeo, segura. O novo presidente do Grêmio, Odorico Roman, ele quer levar o Everton Cebolinha de volta para o Grêmio. Isso mesmo. O novo presidente do Grêmio quer levar o Everton Cebolinha de volta para o Grêmio. Como todo mundo já sabe, o Everton Cebolinha, ele iniciou a carreira do Grêmio. Foi ali até que ele alcançou a seleção brasileira. E agora o novo presidente do Grêmio quer levar o Everton Cebolinha de volta. Aconteceria? Eu acredito sinceramente que pode acontecer. O Everton Cebolinha, ele só tem contrato com o Flamengo até o final de 2026, ou seja, ele só tem mais um ano de contrato, tá? O Everton Cebolinha hoje, ele é reserva no Flamengo, tem poucas oportunidades, tudo bem, esse ano aí ele jogou pouco porque ele passou muito tempo machucado, mas quando ele tá bem, ele quase não entra, tá? Então eu não duvido nada que o Everton Cebolinha, ele vá de fato pro Grêmio ao final do contrato, ou até mesmo na próxima janela de transferências, porque assim o Flamengo ele não perderia tanto com o investimento que ele fez no Everton Cebolinha. Assim, o Grêmio pagando uma compensação, pagando um charaminguá para o Flamengo, eu acredito que agora o Everton Cebolinha saia na próxima janela de transferências. Eu acho que seria bom tanto para o jogador, que não tem tanta oportunidade para o Flamengo, e também acredito que seria bom para o Flamengo recuperar um pequeno investimento, né, que fez ali no Everton Cebolinha. Então eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. Hoje eu não vejo o Cebolinha na temporada de 2026 com a camisa do Flamengo, tá? O Everton Cebolinha, ele, quando entrou, ele não correspondeu às expectativas, então sim, acredito que o Cebolinha, ele volte sim para o Grêmio a partir da próxima janela, ou se não acontecer agora na próxima janela, volta a partir do final de 2026. Agora falando rapidamente sobre fair play financeiro, só para a gente finalizar, tá? O Flamengo ontem postou nas suas mídias sociais que ele, obviamente, como todo mundo já sabe, ele é super a favor do fair play financeiro, tá? Só que ele colocou como pauta o fim da grama sintética nos campeonatos profissionais nacionais. Exatamente. O Flamengo fala que a grama sintética, ela ajuda os clubes a arrecadarem mais. Como assim ajuda os clubes a arrecadarem mais? Os clubes hoje que têm grama sintética, vou usar o Palmeiras como exemplo, o Palmeiras ele pode se dar ao luxo de fazer um show no seu estádio na terça-feira, um show completo, varando a madrugada toda na terça-feira, e na quarta ter um jogo normal. Porque como a grama sintética é feita de plástico, por mais que você fique pisando, a grama vai ficar no mesmo lugar. Ou seja, o clube ganha mais dinheiro. O clube consegue utilizar o estádio ali para não só jogo de futebol, consegue usar para fazer shows, palestras e muita coisa. Ou seja, cria uma disparidade econômica para os clubes que têm estádio com grama natural. É por isso que o Flamengo bateu na tecla e falou: eu só aceito o fair play financeiro se não tiverem mais grama sintética no futebol profissional no Brasil a partir do próximo ano. E, gente, o Flamengo tá certo. Não é porque eu sou flamenguista. O Flamengo tá certo. Grama natural, além de machucar os jogadores, além de ser muito ruim
Quando é, por exemplo, verão que está muito quente, vira quase que uma borracha, fica quase que injogável. Tanto que na Europa, os times grandes da Europa, os maiores estádios da Europa, nenhum deles usa grama sintética. Todo mundo grama 100% natural. Então essa daí eu tô bem juntinho com o Flamengo. E sim, não tem que ter grama sintética. Tem que ser grama natural, de verdade. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram da notícia, acompanhando até aqui, segue, curte, compartilha que me ajuda muito. Beleza? Então tamo junto. Até o próximo vídeo.